E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma edição da nossa EBD, Romanos e as ideias tortas dos nossos dias. Dessa vez à distância, porque eu não sei se você sabe, mas a gente não está podendo sair de casa por causa do coronavírus. Até a aula passada, a gente viu apenas ideias de Paulo, que ele escreve em Romanos. A gente está estudando a carta sequencialmente, a gente parou no capítulo 2. Hoje vai ser a primeira vez que a gente vai voltar a nossa atenção para uma ideia que é dos nossos dias, que é conflituosa com as ideias que Paulo apresenta. A nossa intenção é fazer isso a cada 3 aulas, trazer uma ideia que seja conflituosa com o que Paulo escreve. E hoje a ideia vai ser de uma autora muito famosa, muito conhecida, principalmente nos movimentos feministas e LGBT+, que é Simone de Beauvoir. A frase mais famosa dela é essa daí: não se nasce mulher, torna-se mulher. E a gente vai ver, aprofundar as ideias, ver especificamente as ideias dela que conflituam com o que Paulo escreve em Romanos capítulo 1, do versículo 24 em diante, e fazer um contraste entre os dois. O meu objetivo é explicar as coisas que a Simone ensina, na expectativa de que vocês, conhecendo essas ideias, compreendam melhor o que passa na cabeça dos seus colegas, dos seus professores, pessoas com as quais você convive no dia a dia. É claro que não é todo gay, lésbico ou simpatizante que vai pensar igual a Simone, mas é possível ver claramente a influência que ela exerceu sobre a nossa geração. Simone tem muitos seguidores que ela nunca conheceu e muitos seguidores que nem se dão conta que seguem ela. É assim que eu vejo. Porque quando eu estava preparando essa aula, eu vi que muito do que a gente vê hoje em dia, na verdade tudo, não tem nada de novo, vem do século passado, e a gente vai ver isso aqui durante a aula. Enfim, como essa é a primeira aula que não é sobre a Bíblia, é importante que eu também diga, já de cara, que as ideias que vão ser apresentadas, pelo menos nessa primeira parte do vídeo, são as ideias de Simone, aquela que está ali. E então, assim, de uma vez por todas eu estou dizendo, ó, porque eu vou falar um monte de ideia e às vezes se eu não dissesse isso aqui agora, talvez você pensasse, se isso aqui é a ideia do Davi, de Paulo, de quem que é? É tudo de Simone. O objetivo nessa parte é falar das ideias dela. Eu dividi a aula em 2 partes, em 2 vídeos. O primeiro para apresentar e expor as ideias de Simone, e o segundo para apresentar uma crítica e comparar com a visão bíblica. Mas antes, eu vou começar com uma oração. Senhor, meu Deus, obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de refletir sobre os assuntos à luz da sua palavra, Pai. Eu te peço que o Senhor esteja com as pessoas que estão assistindo, iluminando a mente delas para que elas entendam os conceitos, e que o Senhor esteja comigo aqui dando essa aula para que eu me lembre das coisas que eu preparei e tudo mais. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Antes de apresentar as ideias de Simone, eu achei que seria bom apresentar alguns dados biográficos, porque talvez muita gente que está ouvindo não conhece, não sabe quem que é e tudo mais. Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, ou apenas Simone de Beauvoir, nasceu um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, em 1908, e morreu com 78 anos, em 1986. Ela nasceu e cresceu e morreu em Paris, na França. Ela foi criada na Igreja Católica, mas com 14 anos ela já não cria mais na existência de Deus. Intelectualmente, Simone sempre foi bastante precoce, adiantado.
Com 19 anos, ela começou a estudar filosofia e com 21 anos ela se tornou a estudante mais jovem de ambos os sexos a ser aprovada no exame de qualificação altamente competitivo para o ensino de filosofia na França, se tornando então a mais jovem professora de filosofia naquele país. Diga-se de passagem que nesse teste o único a tirar uma nota maior do que ela foi o seu futuro parceiro, Jean-Paul Sartre. Lembra da música, música Huckmacher? Ele mesmo. E ele estava fazendo o exame pela segunda vez e tirou uma nota maior do que a Simone de Beauvoir. Simone, ela ensinou filosofia até os 35 anos, mas depois de ser afastada do seu cargo 2 vezes, a primeira pelo governo nazista, em 1941, e depois por causa de uma queixa de um pai de uma estudante contra ela, Simone nunca mais voltou a dar aulas. Dos 35 anos em diante, ela se dedicou a escrever livros, nos quais ela expôs, ilustrou, desenvolveu as ideias da sua visão de mundo. As suas obras mais famosas são O Segundo Sexo, que ela escreveu em 1949, em que ela fala da situação da mulher na sociedade atual, ou atual naquele tempo, e Por uma Moral da Ambiguidade. Esse é o segundo livro mais famoso dela, que é de 1947, ele veio antes. E nesse livro ela expõe a sua visão do que é o ser humano e quais são as implicações éticas dessa visão que ela propõe do ser humano, o que é certo, o que é errado, e etc. Bom, juntamente com o livro A Mística Feminina, de Betty Friedan, O Segundo Sexo é uma das obras mais fundamentais dentro do movimento feminista atual. Só que feminismo não é o nosso assunto de hoje. Como a gente vai ver, as ideias de Simone de Beauvoir também estão presentes nos fundamentos do campo de estudo que é conhecido hoje como estudos de gênero. Aquela frase que eu já mostrei, não se nasce mulher, torna-se mulher, é provavelmente uma das ideias mais fundamentais desse campo de estudos. Essa primeira parte da aula, ela foi embasada nas obras Por uma Moral da Ambiguidade e na primeira e terceira partes do primeiro volume de O Segundo Sexo. Essa obra, O Segundo Sexo, ela, ao todo, o primeiro e o segundo volume, tem por volta de 900 páginas. Como eu não teria tempo nem vontade de ler tudo, eu fiquei apenas com a primeira e terceira partes do primeiro volume, que já é uma quantidade considerável, na minha opinião. Enfim, em Por uma Moral da Ambiguidade, a gente encontra uma visão geral do que é o ser humano, uma visão que está por trás do que Simone acha que é uma mulher, o que ela pensa sobre a situação da mulher, o que ela pensa que é a mulher em essência. E em O Segundo Sexo, a gente tem algumas implicações dessa visão do que é o homem, do que é homem, do que é mulher, mas boa parte do primeiro volume o primeiro volume do Segundo Sexo é uma descrição da situação da mulher ao longo da história. Embora esse tema da relação entre homens e mulheres seja importante, na aula de hoje a gente está mais interessado nas questões de sexo e gênero em si, e menos na relação entre os dois sexos. Então é nisso que a gente vai focar. Imagine que em uma prova discursiva você se depare com a seguinte questão: que ações são boas e que ações são más? Justifique sua resposta. Basicamente, o objetivo de Simone nesse livro é dar uma resposta para essa questão. Se você for tentar responder, você vai ver que não é uma tarefa muito trivial. Talvez você comece, por exemplo, dizendo que ações boas são aquelas que trazem benefícios para nós mesmos ou para outras pessoas ao nosso redor, e ações más são aquelas que prejudicam a nós mesmos ou as pessoas ao nosso redor.
Mas o que é um benefício? Se um pai castiga um filho desobediente com uma vara, isso será benéfico ou prejudicial para o filho? Se um criminoso for aprisionado, talvez seja beneficial para o restante da população, mas não será prejudicial para o prisioneiro? Robin Hood e Aladdin, eles roubavam de pessoas que enriqueciam desonestamente e eles distribuíam para os pobres. Isso é ético? Esses são exemplos de questões práticas que qualquer ética procura responder. Mas para responder elas, é necessário responder primeiro uma questão preliminar. O que é o ser humano? E dependendo da resposta que você dá para essa questão, uma ação pode ser benéfica ou não. Poligamia pode ser uma ação benéfica ou não, prejudicial. Ou indiferente, nem não é certo nem errado. E visto que definir o ser humano é fundamental para falar de certo e errado, é daí que a gente vai começar a nossa análise e a nossa apresentação das ideias de Simone. O homem é um ser livre. O que é ser livre? É óbvio que Simone não está falando que o homem é livre para fazer o que bem entender, senão ela não escreveria um livro sobre ética, porque não tem ética se cada um pode fazer o que bem entender. A maneira como ela explica no que consiste ser livre é da seguinte maneira: ser livre é ser capaz de superar, ultrapassar, ir além da sua situação atual em direção a um futuro aberto. Em outras palavras, é ter a capacidade, é ter a possibilidade de ir além da sua situação atual em direção a um futuro aberto. E aqui é preciso chamar atenção para o seguinte: Simone não está falando de um estado em que o homem pode estar ou não. O homem não está livre ou não está. Liberdade não é algo que o homem tem ou não tem. O homem é livre. O homem é livre em essência. Todo homem é tão essencialmente livre que todo homem é uma liberdade. Você não tem escolha de não ser livre, é isso que você é, porque você nunca perde a sua capacidade de ir além da sua situação atual em direção a um futuro aberto. É claro que isso é mais fácil de ser visto em algumas pessoas e mais difícil em outras, mas de toda forma, todo homem é essencialmente livre. Por exemplo, nós, cidadãos do Brasil, podemos sair das nossas casas e ir a uma igreja e cantar em alta voz que Jesus Cristo é o Senhor. Como a gente pode ver a nossa liberdade sendo exercida nesse ato? Antes da gente sair da nossa casa, a gente está numa situação, localizado num endereço específico. E aí a gente ultrapassa, supera essa situação, essa localidade, e a gente vai para uma outra situação e vai fazer outra coisa. São situações diferentes. Você estava em casa, depois você foi para a igreja fazer outra coisa. Mas, como já foi dito, liberdade é algo intrínseco a todo homem. Em países onde há proibição do culto ao Deus da Bíblia, as pessoas ainda assim são livres para adorá-lo, embora ao fazer isso, elas incorram, isso vai incorrer em riscos. Vai ser mais arriscado elas saírem de suas casas para ir se reunir e prestar culto a Deus. Mas mesmo nessas circunstâncias, ela pode fazer isso. O que muda é que ao fazer isso, ela vai estar correndo riscos que um brasileiro não corre. Cabe à pessoa decidir se ela quer correr esse risco ou não. Mas a presença do risco não exclui a sua liberdade. Ela ainda pode decidir e escolher o que é mais arriscado. E o mesmo vale para uma pessoa que foi, por exemplo, rendida por um assaltante e tem uma arma na cabeça dela. Essa pessoa está livre para entregar os seus pertences ou não.
Talvez ela prefira lutar, talvez ela prefira morrer. Em todo caso, o homem é sempre livre a todo momento. Ele nunca deixa de ser uma liberdade. Se liberdade é o que o homem é possível que um homem não seja livre? Não, não é possível. Para deixar isso bem claro, um homem que está encarcerado, aprisionado, é sempre capaz de mudar, de superar a sua situação presente. Ele pode se rebelar, ele pode tentar fugir, ele pode se comportar bem, ele pode se comportar mal, etc. Não importa se suas possibilidades são menores do que uma pessoa não encarcerada. E não importa também se o encarcerado corre riscos que uma pessoa comum não correria se ele for fazer alguma coisa. Simone, ela diz que os homens estão livres em todas as circunstâncias, quer situados em Buchenwald, que foi um campo de concentração, quer numa ilha paradisíaca no Pacífico, quer morando num barracão, quer morando num palácio. Todo homem é uma liberdade, sempre. Isso é a essência de cada homem. Se nem mesmo um encarcerado num campo de concentração um homem deixa de ser livre, há alguma maneira de o homem se tornar não livre? Sim, morrendo. A morte é a única maneira e pode ser que alguém a deseje. Para uma pessoa que odeia profundamente a sua situação atual, o suicídio é uma opção. E aí, na morte, o homem deixa de ser livre porque ele deixa de ser. Ele não é nada. A sua existência acaba ali. Fora da existência não há ninguém, nas palavras de Simone de Beauvoir. Um parênteses para você que ainda não entendeu o significado do que é o homem ser essencialmente livre. A minha sugestão é que você pense no homem como um escolhedor. Todo homem é um escolhedor e isso é inescapável. Um dia você acorda e decide tomar café com leite ao invés de café puro. No dia seguinte você sai sem tomar café porque você está atrasado para a aula. Mas o fato de você estar atrasado para a aula não fez com que fosse inevitável você sair de casa sem tomar café. Você preferiu uma coisa em detrimento de outra. Você escolheu uma coisa e deixou de escolher outra. A cada momento do dia, a todo momento, a gente está ou fazendo escolhas ou a gente está engajado numa escolha que a gente já fez. Parar de escolher, imagina uma pessoa que parou de escolher completamente, equivale a parar de viver. Você não vai sair do lugar, não vai falar com ninguém, não vai brigar com ninguém, não vai ajudar ninguém. Viver sem escolher não é possível. E é por isso que Simone afirma que liberdade é a essência de cada homem. Nós vimos então que o homem é essencialmente livre. Agora a gente vai analisar os efeitos dessa liberdade. Repetindo a explicação que Simone dá sobre o que é ser livre é ser capaz de superar, ultrapassar e além da sua situação atual em direção a um futuro aberto. Como que se dá o exercício dessa capacidade? Veja aí na própria definição de ser livre. Quando nós exercemos a nossa liberdade, nós superamos a nossa situação atual em direção a um futuro aberto. Esse movimento em direção ao futuro, o homem faz se engajando em projetos. E esses projetos, eles são propositais. Nós estabelecemos objetivos e perseguimos esses objetivos. Por exemplo, uma pessoa pode ter o objetivo de obter um diploma em medicina. A busca por esse objetivo leva a pessoa a fazer diversas escolhas. Estudar para o vestibular, depois frequentar as aulas, depois se preparar para as provas que vão ter, e etc. O engajamento nesse projeto faz ela tomar todas essas decisões. É claro que uma pessoa
ela não se engaja em um projeto de cada vez. Deixa eu voltar aqui. Ao mesmo tempo que uma pessoa está estudando para obter um diploma de medicina, ela também pode estar engajada em um outro projeto, por exemplo, tentando emagrecer, ou então ela pode estar planejando seu casamento, ou então, etc. Qualquer projeto. Em todo momento, todos nós estamos constantemente engajados em projetos. E para deixar isso mais claro, o que Simone entende por projetos? Um projeto não se limita a projetos de longo prazo, como esses exemplos que eu dei. Tem projetos que estabelecem objetivos para o dia seguinte ou para a hora seguinte. Eu posso definir um objetivo para ser alcançado daqui a 30 minutos e perseguir esse objetivo. Isso seria um projeto no qual eu estaria engajado. Agora note que ao definir projetos, o homem também define valores. Uma pessoa que busca um diploma de medicina porque valoriza esse tipo de conhecimento, ela voltando, uma pessoa que busca o diploma de medicina faz isso porque ela valoriza esse tipo de conhecimento, ou então porque ela valoriza a profissão, ou então porque ela valoriza a remuneração dessa profissão. Estabelecer valores quando a gente faz projetos é inevitável, faz parte da atividade de definir projetos, definir também valores. Estar engajado em projetos é uma afirmação do valor subjetivo do propósito daquele projeto. Se o objetivo daquele projeto é, digamos, a manutenção de uma amizade, por exemplo, eu tenho o projeto de manter uma amizade com uma pessoa, eu decido ligar para ela, eu decido sair com ela e etc. Se o objetivo é esse, isso é, quando eu estou engajado nesse projeto, estou fazendo uma afirmação do valor que a amizade tem para mim. Se o objetivo do projeto é aprender, sei lá, medicina, a pessoa engajada nesse projeto também afirma o valor que aquele conhecimento tem para ela. Em todo caso, o valor das coisas emerge dos projetos, emerge do homem. O homem define os valores. O valor nunca é um dado absoluto. Os valores emergem de cada um, de dentro de cada um de nós. Isso é importante porque aqui Simone ela está se opondo à ideia de que existem valores absolutos. Castidade, coragem, amizade, coisas que são boas e pronto e acabou, que não dependem da opinião de ninguém, que são objetivamente boas e etc. Não. Nós é que definimos esses valores através dos nossos projetos. Esses valores, eles são valores na medida em que são objetivos nossos. Por exemplo, fama só é um valor para as pessoas que desejam fama. E nem todo mundo deseja fama. Então, certamente, fama não é um valor absoluto. O mesmo vale para coisas que aparentemente são valorizadas por todo mundo, tipo qualidade de vida ou prazer. Conceitos abstratos não são valores. Quando a gente considera projetos concretos, com objetivos concretos, nós vemos que as pessoas têm noções diferentes do que é qualidade de vida e também do que é prazeroso. Esses valores não existem como valores absolutos, eles só existem em situações concretas e são estabelecidos pelas pessoas em seus projetos. E agora a gente então chegou no ponto central de qualquer ética, que é a questão dos valores. Mas antes da gente aprofundar nessa questão, vamos amarrar 3 conceitos que a gente viu até aqui: liberdade, projetos e valores. Nós vimos que ser livre é ser capaz de superar a sua situação atual em direção a um futuro aberto. Todos temos essa capacidade o tempo todo, e isso é inescapável. Em minhas palavras, e não da Simone, todo homem é um escolhedor. A gente está sempre, constantemente,
preferindo, escolhendo, decidindo, deliberando. E por isso a gente nunca deixa de exercer a nossa liberdade. Projetos. O exercício dessa liberdade se dá através de projetos que a gente define para nós mesmos. É dessa maneira que um homem supera a sua situação atual em direção a um futuro aberto. Ele define os objetivos e persegue esses objetivos. Nós estamos sempre engajados em projetos, sempre perseguindo algum alvo concreto, seja um diploma, seja um relacionamento, seja uma faixa acima no judô, etc. E ao definir objetivos, nós estamos necessariamente estabelecendo valores. Estar engajado num projeto é uma afirmação do valor daquele objetivo. E essa afirmação do valor é subjetiva, isso é, depende da pessoa, depende de mim, depende de você. Pessoas diferentes têm objetivos diferentes e, portanto, têm valores diferentes. Nas palavras de Simone, liberdade é a fonte de todos os significados e todos os valores. E é isso que eu quis mostrar nesse pequeno diagrama. O exercício da liberdade se dá em projetos e o engajamento nesses projetos produz os valores. Ou seja, a definição de valores se dá concretamente e internamente, no estabelecimento e na vivência de projetos, e não externamente num plano superior, num plano transcendente, como seria, por exemplo, se Deus existisse, Deus estabelece valores. Não é essa a ideia que está aqui. Se essa visão do homem estiver correta e for aceita, a primeira implicação é que o homem que tem um entendimento genuíno, correto sobre o que ele é e o que outros homens são, não vai concordar em reconhecer nenhum valor externo como valor absoluto. Por exemplo, castidade pode ser um valor para um padre, mas pode ser não precisa ser para uma outra pessoa. Castidade não é um valor absoluto, só é um valor na medida que as pessoas valorizam castidade e na medida que elas estão engajadas no projeto de se manterem castas. Por não ser um valor absoluto, não há razão para impor castidade a outras pessoas, nem razão para obedecer a essa imposição. Isso vale para qualquer coisa que a gente considera absolutamente boa, tipo conhecimento, feminilidade, masculinidade, qualidade de vida, prazer, reconhecimento. Todo valor é subjetivo. Fama e reconhecimento é o alvo de algumas pessoas, mas nem todo mundo busca fama e reconhecimento. E assim como não faz sentido impor que todas as pessoas busquem fama porque algumas pessoas valorizam fama, também não faz sentido impor que todas as pessoas busquem castidade ou prazer, porque algumas pessoas valorizam essas coisas. Até agora a gente só lançou os fundamentos da ética da Simone. Esses fundamentos dizem respeito ao que é o ser humano e de onde que surgem os valores, que é dentro do próprio ser humano. Nós ainda vamos chegar nos princípios para a gente tomar decisões propostos pela Simone, mas antes de avançar, é necessário solidificar esses fundamentos, e esses fundamentos estarão sólidos se as objeções a eles forem satisfatoriamente respondidas. A primeira objeção que Simone procura responder pode ser expressa da seguinte forma: o que diferencia uma ação ética de uma ação antiética num mundo em que cada um tem os seus próprios valores? Como que pode haver uma ação moral nessa visão? Talvez isso já tenha passado pela sua cabeça durante a explicação aqui. E Simone ela reconhece que essa objeção ela vem tanto de pessoas que creem em um Deus quanto de ateus. A pessoa que crê em Deus, ela coloca a objeção de uma forma ligeiramente diferente. Se o homem está livre para definir um tipo de vida que é válido a seus próprios olhos, o que impede ele de escolher o que ele quiser
ou agir como ele quiser. Se Deus não existe, tudo é permitido, como afirmou Dostoiévski. A resposta de Simone a essa versão cristã da objeção procura chamar a atenção do leitor para o peso que as nossas ações têm num mundo sem Deus. É justamente porque o homem está abandonado na terra com outros homens, e justamente porque nossas ações não possuem efeitos definitivos, justamente porque nossas ações possuem efeitos definitivos, é que nós não podemos agir como bem entendermos. Um Deus ele poderia perdoar, ele poderia remediar uma situação ruim, mas se Deus não existe, não há expiação que possa restaurar um dano causado. A nossa responsabilidade uns para com os outros é muito maior em um mundo sem atuação de uma força misteriosa do que num mundo com essa ação dessa força misteriosa que pode reparar danos e etc. Os sucessos e fracassos humanos marcam definitivamente o mundo em que vivemos e impactam definitivamente as pessoas ao nosso redor. E a consciência disso nos conduz a ser muito mais atentos e cuidadosos nas nossas escolhas. Para compreender como que é possível uma ética universal no pensamento da Simone, ações que são certo e errados para todo mundo, é importante primeiro compreender o que ela entende por ética. No que consiste uma ética? Para ela, a característica comum de toda ética é considerar a vida do homem como um jogo e ensinar o homem a vencer este jogo. Os movimentos feitos em direção à vitória são éticos e os movimentos feitos em direção à derrota são antiéticos. Ser vitorioso nesse jogo, na visão dela, é afirmar-se como uma liberdade, pois é isso que você é e é isso que você deseja ser. E ser derrotado nesse jogo equivale a negar a sua liberdade, pois ninguém quer ser não livre, e nem é possível ser não livre. Em outras palavras, uma ação antiética seria considerar o homem como sendo o que ele não é. Por exemplo, o homem não é um barro que alguém pode moldar no formato que quiser e nem um cavalo que alguém pode montar. O homem é uma liberdade. Essa é a verdade absoluta sobre o homem. É claro que no dia a dia, coloquialmente, conversando com as pessoas, a gente se identifica dizendo algumas coisas como eu sou garçom, ou eu sou pai, ou eu sou mulher, ou eu sou pastor. Mas ninguém é garçom em essência. Uma pessoa pode estar garçom, mas ela não é garçom em essência. E ninguém é pai em essência, ou pastor em essência, ou mulher em essência. A essência de cada homem é a liberdade. Quais são algumas implicações práticas dessa ética? Para começar, algumas justificativas para a atitude dos homens são negações implícitas ou explícitas de que ele mesmo seja livre ou que outros homens sejam livres. O exemplo mais óbvio que a gente tem é a negação que o dono dos escravos faz da liberdade dos seus escravos. Se a gente perguntar para um dono de escravos por que ele dá ordens e castiga seus escravos quando eles não obedecem, ele vai responder que ele faz isso porque aqueles homens são propriedade dele, porque eles são escravos dele. Mas isso não é verdade. O escravo, ele pode estar numa situação de escravidão, mas ele não é, em essência, escravo. Portanto, a justificativa não se baseia numa verdade. Esse é um exemplo de uma afirmação que é falsa, feita sobre o outro, com o propósito de justificar as suas próprias ações. Mas também uma afirmação falsa pode ser feita sobre si mesmo para justificar seus próprios atos. Se a gente pergunta para um pai por que ele castiga seu filho fisicamente,
ele dirá que é porque um bom pai disciplina seus filhos fisicamente. Mas não é verdade que ele é pai em essência. Claro que pode ser verdade que ele seja progenitor de alguém, e nesse sentido ele é de fato um pai. Mas na sua concepção de pai, ele está incluindo valores prontos, valores da sociedade cristianizada, para justificar uma ação sua. E como já foi mostrado, valores são subjetivos e, portanto, a ideia de um bom pai, um pai ideal, também é subjetivo. O mesmo vale para outras coisas, boa esposa, bom filho, bom cidadão. Todo valor é subjetivo e não servem de base para justificar as nossas ações. Essa questão de aceitar valores externos absolutos, ela é importante, porque essa aceitação cria o que Simone chama de homem sério. Se um homem aceita valores externos absolutos, ele acaba por se tornar um homem sério. Esse tipo de homem, ele não aceita valores que são impostos, ele aceita valores que são impostos a ele pela sociedade, pela igreja ou pelo Estado. E como consequência, ele mesmo impõe esses valores àqueles que estão ao seu redor. Por exemplo, se ele aceitar os valores da igreja calvinista, ele vai impor submissão à sua mulher e castidade a seus filhos. E se ele aceitar, sei lá, os valores de um ditador como Hitler, ele vai ser cúmplice na opressão a judeus. O homem sério é perigoso porque ele pensa nos valores que ele adota como se eles fossem absolutos. E independente da posição social que ele ocupa, ele vai se tornar um tirano. Seja ele um chefe, um professor, um membro de um presbitério, ele vai sempre procurar levar as pessoas a se conformarem a seus valores que ele considera sendo absolutos. Pausa para a água. Pausa terminada. Até aqui, os exemplos que a gente viu foram de ações antiéticas e ações que são éticas. Se as ações antiéticas são aquelas que se baseiam na negação de que um homem é uma liberdade, as ações éticas são aquelas que afirmam o homem como uma liberdade. Então, por exemplo, toda luta pela liberdade é uma ação ética. A luta pela emancipação das mulheres e pela libertação de escravos são exemplos óbvios. Outro exemplo de ação ética é a educação. Ensinar o homem o que o homem é, ou seja, ensinar ele que ele é uma liberdade, previne que ele se torne um tirano e abre os olhos dos oprimidos. A educação, ela previne a tirania porque o educado verá como quem ele verdadeiramente é e ele vai desejar que essa liberdade que ele é também seja para os outros, porque isso vai ser benéfico para ele mesmo. E ela também ajuda os oprimidos, ela abre os olhos dos oprimidos, a educação faz isso, porque muitas vezes os oprimidos, eles não se dão conta da sua própria situação de opressão. E por isso eles não lutam pela sua própria liberdade. Então, por exemplo, um jovem escravo, um escravo que nasceu na senzala e cresce na senzala, ele cresce pensando que ele é, em essência, um escravo. Ele nasceu para isso, ele foi destinado a isso pelos deuses ou pela natureza, ou seja o que for. Mas se ele compreender que, na verdade, ele não é, em essência, um escravo, mas ele é, em essência, uma liberdade, ele vai somar forças nos movimentos de libertação. Uma situação semelhante à do escravo que cresce na senzala é uma mulher que cresce na igreja. As mulheres crescem na igreja pensando que uma mulher deve se comportar de uma determinada maneira. Tipo, não usar roupa indecente, ser dócil, casar-se virgem, necessariamente com homens,
ser submissa ao marido, se dedicar à criação de filhos e se dedicar às tarefas domésticas. E a reeducação, ela pode abrir os olhos dessa pessoa para o fato de que ela não é, em essência, uma mulher. A boa mulher, a mulher virtuosa, isso não existe, isso não é um valor absoluto. É um valor construído por uma religião patriarcal. E como consequência desse abrir de olhos que uma educação traria, a mulher passaria a lutar pela sua própria liberdade, pela liberdade de outras mulheres, bem como também de outros oprimidos, negros, imigrantes, proletários, etc. Então, basicamente, o preceito fundamental da ética da Simone é este: tratar os outros como uma liberdade para que eles também busquem liberdade. Portanto, no nosso cotidiano, a gente deve estar sempre constantemente, incessantemente perguntando a nós mesmos: eu estou realmente trabalhando pela libertação de outros homens? Esses projetos em que eu estou engajado irão de alguma forma contribuir para a libertação, seja minha ou seja de outros homens? Ou essa minha ação, ela nega que eu seja uma liberdade ou que outros sejam liberdades? E você tem que se perguntar isso incessantemente, sempre analisando se você está realizando alguma coisa ou que seja opressora, que seja em prol da libertação de outra pessoa, e usar esses princípios para você tomar suas decisões. Enfim, isso é, surpreendentemente, tudo que eu tenho para trazer para você sobre a ética que Simone construiu, sobre a visão que ela apresentou de um ser humano. É claro que eu omiti muita coisa, muito das implicações práticas, mas a verdade é que não há muito mais o que ser dito. Mesmo Simone, ela demonstra uma certa consciência de que não há como estabelecer diretrizes mais claras para as nossas ações do que essas, de ficar se perguntando sempre quais são, o que você está fazendo, que objetivos você está alcançando, se você está buscando a liberdade, se você está sendo opressor, e, e, e usar essas perguntas para tomar suas decisões. Então, assim, diretrizes mais claras, tipo matar ou não matar, roubar ou não roubar, mentir ou não mentir, tudo isso vai depender da situação. Se matar, mentir e roubar promoverem a libertação de outros homens, tais ações elas vão ser lícitas, considerando essa ética. Simone ela só insiste que isso não seja definido a priori, ou seja, antes. Só porque mentir pode ser uma atitude certa numa hora, não significa que depois ela vai continuar sendo certa. Então, novamente, cada situação você vai se perguntar e ver que objetivos você está alcançando, que objetivos você está buscando, se os seus objetivos são de liberdade, seja de si mesmo ou dos outros, e ficar se perguntando essas coisas. Então eu termino essa exposição, que é a exposição de Por uma Moral da Ambiguidade, com um comentário que Simone mesmo faz sobre a visão dela. Porque ela antecipa que alguém pode considerar essa ética que ela está apresentando muito abstrata e muito pouco útil concretamente no nosso dia a dia. O que a gente quer saber mesmo é o que deve ser feito na prática. Que ações são certas, que ações são boas, que ações são más? E a sua resposta para essa questão é que fazer esse tipo de pergunta é cair no mesmo erro dos valores absolutos, que ela já argumentou que não existem. Não tem como uma pessoa saber que a ação é boa ou má de antemão. E para ilustrar essa impossibilidade, ela faz uma analogia entre a ciência e essa ética que ela está propondo.
Imagine que um cientista ele está prestes a fazer um teste de confirmação, e o resultado desse teste vai negar ou confirmar uma hipótese. E aí, nesse exato momento, alguém vai até ele e pergunta: que hipótese é verdadeira? E o cientista ele não vai poder responder essa pergunta, porque ele não realizou o teste ainda. Mas existe outra pergunta que ele pode responder, que é: como saber qual hipótese é verdadeira? Em sua resposta, ele vai ensinar o método científico e explicar como que o resultado do seu teste vai confirmar ou negar o resultado da hipótese que ele está testando. Ou seja, ele não pode dizer se a hipótese é verdadeira ou falsa, mas ele pode ensinar o método que vai permitir a pessoa concluir se aquela hipótese é verdadeira ou falsa. Nessa analogia, Simone é esse cientista. Assim como o cientista não pode dizer quais hipóteses são verdadeiras ou falsas antes dele realizar o teste, Simone também não pode dizer qual ação é boa e qual que é má, a priori, antes de chegar e realizar a ação. Ela apenas propõe o método para que você mesmo chegue no resultado por si só. Como ela diz, o método que estamos propondo é análogo ao método científico. Consiste em que, em cada caso, deve-se confrontar os valores realizados com os valores almejados e o significado do ato com o seu conteúdo. Se você achou confuso essa frase, imagine ler o livro todo. Mas, em outras palavras, o que ela está dizendo é que uma ação ela é julgada depois de ser realizada, e não antes. Só depois de agir é que uma pessoa pode decidir se aquela ação foi ética ou não, pois isso vai depender dos resultados que foram obtidos, do valor que foi gerado, do valor que foi realizado por aquele ato. Certo? Pausa para a água novamente, porque a gente vai passar para o próximo livro, que é O Segundo Sexo. A gente terminou a exposição do Por uma Moral da Ambiguidade e a gente vai ver as implicações morais, éticas, na questão de homem e mulher, questões de práticas sexuais e etc. O Segundo Sexo é o livro que foi escrito 2 anos depois de Uma Moral da Ambiguidade, e a visão do ser humano que foi apresentada até aqui, ela vai ser a visão pressuposta no Segundo Sexo. Se eu fosse dizer com as minhas palavras qual é o objetivo geral da Simone nesse livro, eu ia dizer que é mostrar que não há relação de necessidade ou exigência ética entre nascer com um determinado tipo de corpo e ter que viver de uma determinada maneira. É desmistificar uma ideia que está muito enraizada na nossa sociedade, ou pelo menos estava naquela época, que se você nasce com determinadas características físicas e biológicas, por exemplo, com um determinado sistema reprodutor, você, consequentemente, deve fazer isso ou aquilo, ou não deve fazer isso ou aquilo. Em particular, existe o mito de que se uma pessoa nasce fêmea, ela deve viver de uma determinada maneira. E essa maneira de viver, que é intrínseca do ser humano feminino, é que ela, por exemplo, não vai ter relações com mulheres, ou ela vai usar vestido e saia,
ou vai fazer serviços domésticos quando ela se casar, vai cuidar dos filhos, vai ser submissa ao seu marido. E todas essas questões, esses padrões que são sociais, mas que não tem nada a ver com a biologia. No entanto, essa associação entre ser fêmea e ter que viver de uma determinada maneira, ela não se baseia em fatos, mas em mitos. E é isso que Simone procura mostrar nesse livro. Ela introduz o tema com uma série de questionamentos, esses aí. A mulher? O que é uma mulher? Onde estão as mulheres? Às vezes, a gente ouve, por exemplo, as pessoas se lamentando e dizendo: a mulher está se perdendo, não há mulheres de verdade hoje em dia. E essa frase, o que significa isso? O que é uma mulher de verdade? Se a gente for tentar elaborar uma definição para o que é uma mulher, talvez um bom ponto de partida seja falar das características biológicas. Mulher é o ser humano que possui um sistema reprodutor feminino. Ponto. Mas a gente pode ver que há uma deficiência nessa definição, porque ela não corresponde à maneira como a gente usa a palavra mulher. Eu acabei de mostrar um exemplo desse lamento que diz: não há mulheres de verdade hoje em dia. Nessa frase, a definição de mulher que está pressuposta não é essa. É óbvio que não. Porque ninguém nega que existam hoje seres humanos que possuem o sistema reprodutor feminino. Se essa fosse a definição de mulher nesse lamento, esse lamento não ia fazer o menor sentido, porque fêmeas da espécie humana constituem e sempre constituíram mais ou menos metade da humanidade. Então, embora o foco da Simone seja a mulher, vale ressaltar que esses questionamentos que ela levanta também se aplicam à questão do que é um homem. Por exemplo, às vezes um pai exorta seu filho dizendo: vamos, meu filho, vira homem. E aí a gente se pergunta: como assim vira homem? O filho já não tem o sistema reprodutor masculino? O que falta para ele virar homem? Então, esses dois exemplos da linguagem, mostram a maneira como a gente usa a palavra homem e a palavra mulher, eles mostram que o sistema reprodutor não é suficiente para definir o que é um homem ou o que é uma mulher. Então, se o sistema reprodutor não basta para definir uma mulher, a questão permanece: o que é uma mulher? E nesse momento eu queria fazer um parênteses, porque muitos cristãos, ao ouvirem esse tipo de questionamento, eles ficam impacientes, porque eles acham que refletir sobre esse tipo de coisa é filosofar inutilmente. Ah, é óbvio o que é uma mulher. A gente não precisa ficar definindo tudo tintim por tintim. Todo mundo sabe o que é uma mulher quando vê uma. Só que essas questões básicas, elas não devem ser ignoradas por nós que somos cristãos. Se a gente é a luz do mundo, nós deveríamos esclarecer essa questão ao invés de deixar ela no estado obscurecido em que ela se encontra. Esse questionamento que Simone está fazendo, a mulher, o que é mulher e onde que estão as mulheres, é possivelmente a pergunta que passa na cabeça dos seus colegas. Então, preste atenção no raciocínio de Simone. Algo deve ser adicionado a essa definição de mulher, porque ser fêmea não é suficiente. Vamos chamar essa incógnita de feminilidade. Para ser considerada uma mulher, um ser humano, além de ter as características biológicas da fêmea, que é o sistema reprodutor feminino, ela deve também ter isso que se chama feminilidade. Só assim esse ser humano é de fato uma mulher.
Só que não vamos ser ingênuos, porque isso ainda não responde à questão do que é ser uma mulher. Se uma mulher deve ter feminilidade para ser considerada mulher, é necessário, a pergunta que vem é: o que é uma feminilidade? Então, é necessário definir o que é feminilidade. Enquanto a gente não definir o que é feminilidade, a gente não vai ter definido o que é uma mulher. Eu, Davi, eu vou esboçar aqui uma definição e depois eu vou dizer o que Simone diria dessa definição. Feminilidade é o conjunto de qualidades que uma fêmea da humanidade deve buscar. Qualidades estas que são diferentes daquelas que um macho da humanidade deve buscar. Para deixar mais claro o que eu estou dizendo aqui, eu fiz um diagrama. Existem qualidades que todo mundo deve buscar, independente de sexo. Paciência, domínio próprio e obediência às autoridades são exemplos dessas qualidades gerais. Mas outras qualidades são exigidas apenas das fêmeas, entre as quais se encontra a submissão ao marido, mas não se limitam a isso. E do macho exige-se também outras qualidades, como por exemplo a boa governança de sua própria família, mas também não está limitado a isso. Então, o que Simone diria dessas ideias que eu esbocei? E eu quero deixar claro, é apenas um esboço, só para alimentar a discussão, o diálogo com a Simone. A primeira coisa que ela notaria é que esses conceitos de homem e mulher pressupõem valores universais, isto é, eles dependem da existência de características universais que formam o bom homem, o homem de verdade, a boa mulher ou a mulher de verdade. Mas ela já argumentou que todo valor é subjetivo. E se você quiser se lembrar, a vantagem de fazer em vídeo é que você pode voltar nessa parte onde ela argumentou isso. Essas ideias que eu apresentei sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, nessa definição que eu apresentei, elas se apoiam num princípio de autoridade, que é, a Simone diria, a igreja, ou a religião, ou a Bíblia, ou a sociedade cristianizada. Mas, citando Simone, uma das consequências concretas da ética proposta por ela é a rejeição de toda justificativa prévia que possa ter sido tomada da civilização, da época ou da cultura. É a rejeição de todo princípio de autoridade. Ou seja, se feminilidade é do jeito que eu falei, um conjunto de qualidades que dependem da adoção de certos valores bíblicos, não há como dizer que toda fêmea deve buscar essas qualidades ou valorizar esses valores, valores da boa mulher, da mulher virtuosa e tudo mais. A fêmea humana é, assim como o macho humano é, uma liberdade. Os valores emergem de dentro de cada um de nós. Se uma determinada fêmea busca ser submissa ao marido, porque ela valoriza isso não significa que submissão ao marido seja uma exigência universal a todas as fêmeas. Simone, então, ela não aceita que fêmeas da raça humana nasçam com a exigência de que elas se enquadrem num determinado modo de viver, porque isso pressuporia valores absolutos. Então, a distinção entre homem e mulher, o que é uma mulher, permanece. As perguntas ainda não foram respondidas. A mulher, o que é uma mulher? E, nesse momento, Simone começa a defender a sua tese de que mulher é o que o homem decide que ela seja. Daí o nome do livro, O Segundo Sexo. Existe o primeiro sexo,
o mais importante, o sexo superior, que coloca o ser humano, homem, numa posição superior, o ser humano macho. E existe o segundo sexo, que ocupa uma posição inferior. E não importa quão distante a gente volte na nossa história, o homem sempre colocou a mulher numa posição inferior à dele. Como Simone diz, legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores e sábios empenharam-se em demonstrar que a condição subordinada da mulher era desejada no céu e proveitosa na terra. Aqui ela está trazendo a ideia de valores absolutos. As religiões forjadas pelos homens refletem essa vontade de domínio. Buscaram argumentos nas lendas de Adão e Eva, da caixa de Pandora, puseram a filosofia e a teologia a serviço de seus desígnios. Como eu disse, grande parte desse livro ele se dedica a falar da relação opressora dos homens, ou melhor, dos machos humanos, sobre as mulheres, ou melhor, das fêmeas humanas. Não é nosso interesse falar sobre isso hoje. As únicas coisas que nos importam hoje são aquelas que se referem à distinção entre sexo e gênero. Por isso, eu vou me ater a expor e desenvolver apenas as ideias de Simone que têm a ver com esse tema, principalmente a ideia de que não há fatos que impliquem uma relação necessária, uma exigência natural entre ser fêmea e ser heterossexual. Começando com alguns esclarecimentos. Simone, de maneira alguma, nega a existência de machos e fêmeas na espécie humana. Como em qualquer espécie de reprodução sexuada dioica, o pessoal que fez vestibular está sabendo direitinho o que é isso, alguns indivíduos nascem machos e outros indivíduos nascem fêmeas. Esses são fatos da biologia. Uma fêmea humana não pode, sem má fé, afirmar que seu sexo seja outro, porque isso seria desonestidade, é uma enganação você falar, você ter o sistema reprodutor feminino e falar que você é macho. Assim, Simone também aceita todas as diferenças biológicas entre machos e fêmeas, e ela fala de um número enorme de diferenças entre eles, com muitos detalhes. Para começar, vamos considerar como que se dá a reprodução da espécie humana. Enquanto essa reprodução ocorre mediante muitas dores e sacrifícios da mulher, o homem ele não é abalado em praticamente nada. Durante boa parte da sua vida, a mulher vive num corpo que parece não ter outra prioridade a não ser se reproduzir. Em prol da reprodução da espécie, a fêmea todo mês faz um berço dentro de si para talvez, quem sabe, receber um embrião. E todo mês que o embrião não vem, o berço é desfeito e expelido para fora do corpo. A esse fenômeno, Simone chama carinhosamente de maldição mensal. E não bastasse conviver com essas perturbações mensais desse corpo, a revolta do organismo contra a fêmea continua também durante a gravidez, na forma de falta de apetite, enjoo, anemia, superatividade do metabolismo e etc. E ao final da gestação vem o parto, que é tanto doloroso quanto perigoso. Perigo de contrair uma doença crônica, ou, no pior caso, perigo de morrer a mãe e o filho, ou um dos dois. Caso o bebê nasça, em seguida vem a servidão do aleitamento, muitas vezes doloroso e acompanhado de febre. E tão logo ela se vê livre dos desconfortos da gravidez, a sua maldição mensal retorna e perdura até que vem a menopausa, quando seu corpo encontra novas formas de a perturbar. Esses são detalhes da reprodução, da experiência da reprodução, e Simone dá muitos outros detalhes, não só da reprodução, características físicas e tudo mais.
ela fala de outros itens de diferença, como peso, altura, força muscular, gravidade da voz, capacidade respiratória, batimento cardíaco, etc. Nenhuma dessas diferenças é negada por Simone. A questão é que esses fatos da biologia, eles não explicam a razão pela qual a fêmea encontra-se na situação em que ela se encontra hoje na sociedade, que é oprimida pelos machos, sem ocupar posição de autoridade, submissa, restrita a determinadas profissões e etc. Do fato de que a mulher é tudo isso que a biologia descreve, não se pode deduzir que ela está desautorizada a fazer isso ou aquilo, ou autorizada a fazer isso ou aquilo. Além de não negar as diferenças biológicas, Simone também não nega o percurso normal da sexualidade dos seres humanos. Normal no sentido de comum, mais frequente, que é, chegando na puberdade, os machos normalmente procuram parceiras sexuais fêmeas, e as fêmeas fazem o contrário, normalmente procuram parceiros sexuais machos. Quanto a isso, não há discussão. O problema é que há uma tendência geral da ciência, da psicanálise, de tratar todo comportamento fora do padrão como uma anormalidade que é indesejável. Então, se um sujeito não apresentar o desenvolvimento que é considerado normal, que é o mais frequente, os psicanalistas vão dizer que a evolução daquele indivíduo ela se deteve. Houve algum tipo de impedimento, algum obstáculo que impediu que ela se desenvolvesse de uma maneira saudável e que isso consiste numa falha. Mas nunca eles vão considerar esse desvio do padrão, esse sair da normalidade para uma outra direção, como uma decisão desejada pelo indivíduo. Ou seja, a homossexualidade, ao invés de ser considerada como uma decisão do indivíduo, ela é sempre vista como um problema a ser tratado. Talvez tenha sido causado por experiências traumáticas na infância, talvez haja um desregulamento hormonal, mas eles nunca param para pensar, eles, os psicanalistas e todo o pessoal que pensa dessa forma, que talvez essa situação seja desejada verdadeiramente, positivamente pelo sujeito. Então, não faz sentido dizer que toda fêmea deve procurar parceiros sexuais machos só porque esse é o comportamento normal. A experiência nos mostra que muitos desejam parceiros sexuais do mesmo sexo sem que isso tenha sido causado por algum atraso no seu desenvolvimento ou por alguma experiência traumática na infância. E se é este o caso, uma fêmea não precisa ser mulher, no sentido de que toda mulher procura parceiros sexuais machos. Como uma liberdade, uma fêmea humana, assim como o macho humano, não está restrito a relacionar-se exclusivamente com o sexo oposto. Eu gostaria de levar essa última ideia que está no slide mais adiante do que Simone leva na primeira parte, no primeiro volume do Segundo Sexo. Simone ela mostra que as descrições da biologia, como eu disse, e as descrições da psicanálise, elas não implicam que exista uma exigência natural de que toda fêmea deva apresentar um desenvolvimento identificado como normal. E se isso é verdade para fêmeas, também certamente é para machos, que também não estão obrigados a se enquadrar em padrões de masculinidade socialmente construídos ou absorvidos, seja do judaísmo, seja do cristianismo, que segundo Simone são religiões forjadas por homens. Além disso, some-se a isso que a biologia e a psicanálise não impõem, não exigem comportamentos, a ética que Simone propôs também não faz essas exigências. Como
a gente já disse, valores são subjetivos. Então não é possível decidir a priori se uma ação, uma prática sexual, ela é ruim ou boa, errada ou certa. Tudo isso vai depender da situação. Para mostrar que é antiético ou imoral você ter relações com uma pessoa do mesmo sexo, seria necessário mostrar que aquele comportamento nega a liberdade de algum indivíduo, seja o indivíduo quem ele for, ou mostrar que alguém está sendo oprimido ao se adotar tal prática. E no caso da homossexualidade, não é regra, e nem na heterossexualidade. Assim como não existe opressão como existe opressão em alguns casamentos tradicionais de homem e mulher, também pode haver opressão em qualquer relacionamento, inclusive o homossexual. Mas não é verdade que haja opressão em todo casamento tradicional. E também não é verdade que haja opressão em todo relacionamento homossexual. Usando esse mesmo raciocínio, a gente vai chegar numa multidão de comportamentos sexuais que também não necessariamente oprimem alguém. Não necessariamente vai haver um oprimido na relação. Por exemplo, é bem possível que alguém se sinta sexualmente atraído por seu cachorro de estimação, ou então por uma cebola. E, a princípio, não é possível dizer que tais práticas sexuais incorram necessariamente na opressão de uma pessoa. Portanto, não é regra moral que seres humanos devam se relacionar apenas com outros seres humanos, podendo também incluir aves, répteis e quadrúpedes. Para fechar essa aula, eu vou levantar uma questão sobre qual que é a importância de se dizer a verdade na visão de Simone. Pausa para água. Pausa terminada. Quando a gente ouve alguém falar sobre ética, questões de certo e errado, é sempre bom a gente perguntar se na ética que aquela pessoa está propondo, dizer a verdade ocupa um lugar central ou não. Se não ocupar, pode ser que o autor não tenha tanta preocupação assim em ensinar uma ética que seja verdadeira, que é baseada em fatos. Então, isso deve já nos deixar com a pulga atrás da orelha, se esse não for o caso aqui. Porque ninguém quer aprender uma mentira. Enfim, em um determinado ponto do livro anterior, Por uma Moral da Ambiguidade, Simone ela trata de uma questão que ela considera ser difícil, que é a seguinte: às vezes, em prol da liberdade de alguns seres humanos, é necessária uma revolução ou movimentação política. Ao contrário dos negros do Haiti e os proletários da Rússia que lutaram pela liberdade e conquistaram ela em certa medida, a ação das mulheres nunca passou, pelo menos naquela época, de uma agitação simbólica. Tudo que as mulheres ganharam foi o que os homens concederam a elas. Elas nunca tomaram nada. Nesse sentido, elas nunca fizeram uma revolução. Tudo que elas receberam foi dado a elas. Elas receberam. A questão é difícil porque, entre outras coisas, toda movimentação política requer uma certa quantidade de mentiras. Mas por mais difícil que seja essa linha de ação, ela é ética se ela for abrir possibilidades concretas de libertação para indivíduos ou para um grupo de indivíduos. Então, dizer uma mentira nos casos em que há possibilidade concreta de libertação de uma pessoa, isso não é errado. Desde que o fim seja a libertação, uma certa quantidade de mentiras é aceitável. E aí, por isso que eu digo que Simone dá um tiro no próprio pé,
Isso nos leva a questionar se, ao escrever O Segundo Sexo, Simone defendeu uma certa quantidade de mentiras que ela considerou aceitável, porque o seu objetivo era a libertação das fêmeas da opressão dos machos, e a sua ética permite que ela pudesse dizer algumas mentiras em prol deste objetivo. Então eu vou deixar isso para consideração de vocês. Por hoje é só. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir uma visão geral das ideias de Simone. Eu acredito que o microfone não esteja no seu ideal. Eu vou tentar melhorar na segunda parte, mas a gente volta depois, na próxima parte, com algumas críticas e comparações com a visão bíblica. É isso que eu pretendo fazer na próxima parte, beleza? Então, até lá e não saiam de casa.